CBN. Duas horas e 43 minutos, de volta com o Estúdio CBN desta quinta, e a gente volta a falar da tragédia aérea em Vinhedo, porque tivemos novas informações divulgadas em relação ao conteúdo das caixas pretas do avião, conteúdo que foi divulgado aí com exclusividade pelo Jornal Nacional sobre a transcrição do que fala, do que foi obtido aí no gravador de voz da cabine do avião ATR-72, que registrou conversas do copiloto sobre dar potência à aeronave, isso minutos antes da queda, além de gritos também, e são várias as informações técnicas que são apuradas nesse momento em relação à segurança desse voo. E sobre isso, a gente conversa agora aqui no Estúdio CBN com o Haroldo Soares da Costa Filho. Ele é controlador de tráfego aéreo e mestre em segurança da aviação e navegação continuada pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também é professor de regulamentos de tráfego aéreo e navegação aérea e autor também de vários livros técnicos sobre esses temas. Fala conosco para tirar dúvidas, então, sobre esse assunto. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer, boa tarde aos ouvintes da CBN. Bom, professor, muitas são as dúvidas aí em relação a esse acidente. A cada momento chega uma nova informação que é apurada, Mas a mais recente, então, queria começar te perguntando sobre isso, em relação a essa gravação de voz, então, de uma conversa do copiloto, que é o Humberto de Campos Alencar e Silva, com o piloto. Ele pergunta o que está acontecendo ali no momento que a aeronave perde altitude, foi muito rápido, cerca de 1 minuto, segundo o que foi apurado, e ele disse que era preciso dar potência ao avião. Na linguagem técnica, o que isso significa? Qual seria essa tentativa aí do piloto e copiloto para dar potência a essa aeronave? Então, querida, primeira coisa, eu acho que a gente precisa dizer algo que é muito importante. A divulgação dessa conversação entre os pilotos e também com os órgãos de tráfego aéreo, houve uma nota do CENIPA no qual eles dizem claramente que não houve vazamento de informações e tal. Então, sinceramente, eu colocaria um pouco em dúvida isso aí, Eu sei que saiu na mídia, numa emissora importante, porém, o CENIPA, numa nota oficial, diz que não houve vazamento e essas informações vão estar disponíveis para a Comissão de Investigação de Acidentes, Existem duas caixas pretas, Existe o CVR e o FDR. O CVR é o Cockpit Voice Recorder, que justamente faz essas gravações. Grava as conversas do piloto comandante com o copiloto, ainda como grava também as informações do contato com o controle de tráfego aéreo, e isso é extremamente importante. A outra caixa, o FDR, relata ali, tem várias trilhas, onde tem todos os parâmetros do motor. Isso é usado apenas na comissão. Me causou muita estranheza eles terem acesso a isso. Lógico, no Brasil tudo é possível, porém eu não diria que é fidedigno, ok? E outra coisa, isso é protegido por lei. Se realmente aconteceu esse vazamento, é algo extremamente grave. Mas o importante nisso, quer dizer, independente de qualquer coisa, lógico, a comissão já está trabalhando, foi designada, o próprio chefe do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, declarou naquela entrevista inicial, acho que todos acompanharam e tal, e no primeiro momento ele fala que o piloto não teria declarado emergência, E isso é uma coisa que causa alguma estranheza, porque possivelmente se ouviu lá, puxou a gravação dos órgãos de controle e ele não teria pedido emergência, mas teria solicitado, então, e isso eu estou comentando justamente porque foi dada na entrevista do CENIPA, o pessoal oficial, responsável, que falou isso aí. Então, ele solicita autorização para a descida, Então, eu sou instrutor de tráfego aéreo há muitos anos, controlador de voo, e o nosso trabalho
assim, voltado para a segurança de voo, né? Então, quando eu vejo uma coisa desse tipo, eu fico muito assim. A gente assistiu a aeronave caindo como uma folha de papel, né? E é inaceitável. Isso não pode acontecer. Agora, o objetivo da investigação é justamente levantar todos os dados, né? A junção do CVR com o FDR vai contar a história de tudo que aconteceu, além das imagens e de toda a tecnologia hoje que acompanha o voo, né? Tem o flight radar, tem as imagens, enfim. E com isso, com essas duas caixas pretas, será possível, então, determinar o que realmente aconteceu. O resto é especulação. Agora, especificamente, se me permite, especificamente não ter solicitado emergência, eu vejo uma coisa muito preocupante, porque, na verdade, quando a gente dá instrução, aliás, no sábado eu estava justamente em Belo Horizonte dando um treinamento, o que acontece é que não é muito normal isso. O piloto deveria, numa situação de emergência, colocar o código 7700, né, e descer, enfim. Se era uma emergência tão grave assim, não deveria solicitar apenas autorização para descida, porque é natural, o órgão de tráfego aéreo, quando você está num nível de cruzeiro autorizado, e ele pede para descer, a primeira coisa que o controlador fala é o quê? Aguarde, ele vai coordenar. Mas se era uma emergência grave, ele deveria ter agido, né? E aí você vê também, você escuta, né, nas gravações, o avião descendo, como parece que o motor a pleno e tal. É muito triste isso. Professor, até complementando sobre essas informações aí do gravador de voz da cabine, ainda não é informação oficial do CENIPA, né? O relatório deve ser divulgado em 30 dias. São informações que teriam sido obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional, foram repercutidas aí na imprensa. E essa outra questão também que o senhor citou sobre o piloto não ter declarado emergência, né? Como a queda teria sido muito repentina, perdeu a altitude, né, de uma forma muito brusca, é possível que ele não tenha tido tempo hábil para declarar emergência ou isso não é possível na aviação? Não, então, existe uma coisa muito básica, né, em situações de emergência. Qual é a primeira coisa? O piloto vai procurar manter a aeronave voando. Qual é a segunda coisa? Ele vai navegar a aeronave. Terceira coisa, ele vai comunicar. Então, você vê que comunicação é o terceiro item. Isso é uma coisa muito básica de treinamento e tal que se faz, né? Em simulador e na instrução, basicamente é isso aí. Lógico, sem dúvida, determinadas emergências são tão graves, né, que eu preciso agir. Então, é necessário agir. Comunicar fica em terceiro, na terceira opção, mas, sem dúvida, deveria agir. Então, me estranha, por exemplo, aquela questão de solicitou descida, né? Talvez, não se sabe, o relatório que vai dizer isso, mas então já havia um indício de que estava tendo algum problema. E é aquela coisa, se você está numa emergência, simplesmente declara a emergência, né? Diz que está descendo por um determinado problema e simplesmente desce. Não se pede, veja, uma coisa muito interessante, não se pede autorização de uma emergência, você executa a manobra necessária, né? Mas tudo isso vai ser esclarecido, eu tenho certeza, pelo órgão investigador, o CENIPA. E isso eu acho que vai ser muito importante, porque vão poder... porque não é só isso, né? Todo mundo está falando na questão meteorológica, está falando nessas questões da comunicação, mas outras coisas serão avaliadas, né? Uma comissão de investigação, basicamente, três áreas, né? Tem o fator humano, tem o fator operacional e tem o fator material, né? É lógico que o fator humano é analisado a questão médica, psicológica, dos pilotos, tripulação e tal, etc. O fator operacional é como que o tripulante reagiu àquela situação, e isso não só do lado dos pilotos ali, então, mas também envolve toda uma questão antes do voo, como é que foi planejado, as informações que tinha, né? No caso, todo mundo ouviu aí pela imprensa, né?
havia um aviso SIGMET falando sobre a questão de formação de gelo naquele nível, né? Os turbohélices eles voam nessa área com formação de gelo, e era no nível pior, né? Quer dizer, o SIGMET relatava que era severo, então no nível maior. Então, e ele estava ali naquele instante. O que aconteceu? Houve congelamento das superfícies, na asa, enfim. Deveria ter antes isso deveria ter sido avaliado, né? O que aconteceu? Por que isso deixou nesse estado? A aeronave é uma aeronave moderna, tem alarmes, tem sistema de ICE, anti-ICE, ou seja, todas as proteções para esse caso, né? Então, a aeronave não poderia cair, despencar daquele jeito, né? Olha, quando eu vi isso, as imagens, eu fiquei assim, estarrecido e perplexo diante disso, porque não pode acontecer uma coisa dessa. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito importante esse do CENIPA para dar recomendações justamente para que um acidente desse tipo não mais aconteça, que é o grande objetivo da investigação aeronáutica aí, que é conduzida pelo CENIPA. Professor... O inquérito policial é outra coisa, né? Isso. Então, eu queria saber, primeiro, assim, para um leigo como eu, foi a primeira vez que eu vi um avião de grande porte caindo dessa maneira em espiral, né? Ou como o senhor disse aí, parecendo uma folha de papel. Segundo, essa possibilidade de passar pela área de gelo pode ter alguma falha na comunicação também, já que muito provavelmente algum outro tipo de instrumento relacionado ao funcionamento do avião falhou para ter essa queda dessa maneira? Eu também eu vi aí pelas redes sociais falando que teria tido problema, que não estava funcionando. Isso ainda está na área de especulação. A gente não sabe, somente a comissão poderá avaliar, pegando a documentação e tal, etc. Mas, olha, muito boa a sua pergunta. Na verdade, o que acontece? Existe, a gente fala isso, né? Quer dizer, muitas vezes, é triste falar, né? Mas muitas vezes, o que acontece? Tem acidentes que começam antes do avião começar a voar. O que eu quero dizer? Tem acidentes que acontecem lá no planejamento, lá antes do voo. Antes de ter sido preenchido o plano de voo, o acidente já está acontecendo. Porque o acidente é uma somatória de erros. Vai se somando, somando, somando. Um erro só, um pequeno erro, derruba um avião? Não. 2 derruba? Não. 3 erros derrubam? Não. Às vezes alguém conserta e tal. Mas se você acumular uma sucessão de erros, de falhas, esse acidente vai acontecer. E eu também, eu fiquei chocado, né? Hoje todo mundo está com o celular na mão e consegue gravar uma coisa dessa, é um negócio impressionante. Eu acho que toda a sociedade, as pessoas, né, estão chocadas e é lógico que querem saber. Mas voltando à pergunta, essa questão do planejamento. Então, um acidente pode estar acontecendo lá no planejamento. Ele sendo mal feito, o acidente já começa a ocorrer. Então, eu sou professor de regulamento de tráfego aéreo, controlador de tráfego aéreo, fiz parte do serviço de busca e salvamento da Força Aérea. Enfim, a gente bate nessa tecla. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo. E isso inclui uma avaliação da rota, né? Uma avaliação muito criteriosa da rota. Então, eu tenho que saber. Existem elementos hoje na meteorologia aeronáutica. Poxa, você sabe tudo, você tem imagem de satélite, poxa, você tem tanta coisa para que te auxilia. E então já estava na saída, já havia esse alerta desse SIGMET de gelo severo nesses níveis aí, né? Grandes aeronaves não tem muito problema porque estão em níveis mais altos onde isso não acontece. Aí você fala, então é muito perigoso voar de turbohélice? Não, absolutamente, não existe qualquer risco. As pessoas falam, poxa, voar de hélice é problema porque congela. Não, não é verdade, não é verdade. É uma questão de planejamento, é uma questão de estar tudo funcionando normalmente, não terá problema, não é inseguro.
Não é isso, né? Agora, alguma coisa aconteceu, porque o acidente, né, todos viram. Faltou planejamento? Eu não sei, mas que já estava previsto o SIGMET. O que é o SIGMET? É um alerta, né, que poderá formar gelo. Agora, na própria aeronave existe detectores que mostram que está havendo congelamento e o piloto tem um tempo para fazer uma mudança para que isso não prossiga. Agora, de alguma forma, não sei se foi isso, né, mas parece que houve uma coisa muito rápida, né, e me estranhou, como eu falo, a coisa que mais me estranhou foi não ter declarado emergência ou não ter executado um procedimento de emergência. Parece que foi rápido demais, assim, né? A gente só vai saber, sem dúvida, quando essa história for contada pelo CBR, o FDR, além de toda a análise da Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, onde terá vários técnicos, pessoas, engenheiros, tem o pessoal da fábrica, tem o pessoal... Enfim, vai acompanhar isso. Acho que todos queremos saber o que levou essa aeronave a cair daquela forma. Agora, professor, por fim, se não houve nenhum erro na questão do plano de voo, nesse planejamento que o senhor citou, né, prevendo já essa condição de formação severa de gelo nesse trajeto entre Paraná e São Paulo, o ATR-72, ele tem mecanismos, né, capacidade aí para combater essa condição muito severa de formação de gelo, ou nesse caso há uma mudança de trajeto que é traçada, ou o voo é cancelado, porque não existe um mecanismo para lidar com isso, né? Queria que o senhor explicasse essa questão. Normalmente, né, quando você tem uma área com esse aviso, o recomendado, por mais que a aeronave tenha alertas e tal, o recomendado é em ver em níveis abaixo, né? Esse é o recomendado. Mas não foi o que foi usado no plano de voo. Lá no despacho, né, foi autorizado, né, e a aeronave solicitou e foi autorizado o nível de voo 170. Agora, isso é uma questão de planejamento de voo, né? O melhor, quer dizer, o ideal é que essa aeronave viesse mais baixo, sem dúvida nenhuma. É muito ruim você encarar uma pedreira dessa daí, né? Apesar de que a aeronave ela tem os sensores e o piloto teria informação com antecedência, a não ser que tivesse problema, mas aí só a investigação poderá dizer o que realmente aconteceu. Muito bem, eu quero agradecer então ao professor Haroldo Soares da Costa Filho, ele que é controlador de tráfego aéreo, mestre em segurança da aviação e navegação continuada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também professor de regulamentos de tráfego aéreo e navegação aérea, autor de livros técnicos também sobre esses assuntos, nos ajudando a tentar entender esse acidente tão impressionante. Professor, muito obrigada, viu, mais uma vez aqui pela participação, bom trabalho, boa tarde para você. Só uma coisa que eu queria falar. Pois não. O mês de agosto é um mês complicado, né? Você vê, hoje de manhã, Sim. um outro acidente gravíssimo aconteceu. Mato né? Grosso. Então, exatamente, em Apiacas, né? Parece. Eu estou recebendo centenas de vídeos aqui, informações, e é lamentável, mas esse parece que acontece numa situação totalmente diferente, né? Próximo ao pouso e tal. Vamos ver no decorrer aí do dia, né, o que mais a gente sabe sobre esse acidente. Mas é triste, uma sequência, 2 acidentes gravíssimos, né? Tá bom? Com certeza. Obrigado, hein? Obrigado, senhor professor. Vamos para o repórter CBN. Repórter CBN.